Bom, então, boa tarde, turma. Estamos dando início aqui à aula de números na educação básica do dia 19 de janeiro de 2021. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre... deixa eu voltar aqui... o problema da medida, construção e propriedades do campo racional. E aí é uma aula mais expositiva, tá? Mas é lógico que no nosso ritmo aqui é uma aula discutida, uma aula conversada, tá? Eu vou, então, compartilhar aqui a minha tela. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Sim, sim. Tá. Bom, então é esse o tema aí, né? O problema da medida, construção e propriedades do campo racional. A gente então está dando início aqui acho que a terceira etapa aqui da nossa disciplina, que é a discussão do conjunto dos números racionais, né? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui de todos é que a gente vai ter que fazer um exercício aqui de fazer de conta que a gente não conhece os números racionais e as propriedades das operações nesse campo numérico, tá? Porque, novamente, eu estou me baseando no livro do Bento de Jesus Caraça, e ele faz uma construção desse campo, ou seja, ele vai partir do conjunto dos números naturais ou inteiros, né, na hora que ele considera o zero ali incluído no conjunto dos números naturais, e a partir de necessidades do cotidiano, necessidades da sociedade, ele vai construindo esse conjunto esse conjunto numérico, esse novo conjunto numérico. E aí, porque eu falo isso porque foi um exercício que eu tive que fazer, porque às vezes são coisas tão óbvias para a gente, mas que, porque a gente usa, né, esse campo numérico e as operações e as propriedades, mas a gente tem que lembrar que ele está construindo isso. Então, cada resultado, cada maneira de operar nesse campo só pode ser usado a partir do momento que ele é construído matematicamente aqui pelo autor, tá? E aí eu quis chamar a atenção aqui, então, que a gente está fazendo, que eu estou fazendo uma apresentação com base no livro do Caraça, né? Eu tenho aqui a edição de 2003, e deixar claro que ele é um representante de um contexto cultural específico, né? Segundo o artigo que a gente discutiu na semana passada da Ferreira, né? De 1993. Então, ele está falando da construção de um campo numérico do ponto de vista da matemática que é tida como a matemática formal, acadêmica, construída no contexto europeu e depois espalhada, né, pelo nosso planeta, tá? Então, a gente não pode esquecer disso mais, né? Aqui eu não estou falando de todas as matemáticas, eu estou falando de uma só. E ele começa discutindo essa operação da medição, né? Que são operações que a gente faz com frequência na nossa vida, né? Da mesma forma que a gente precisa contar, né? A gente começou a aula sobre o conjunto dos números naturais a partir da contagem. Uma outra operação é a operação de medir, né? A gente precisa realizar medidas na nossa vida, e daqui a pouco a gente já vai esclarecer o que vem a ser medida, né? Então, só a partir de duas necessidades da vida em sociedade, da nossa sociedade ou da sociedade europeia daquela época ali, existiam essas necessidades, de contar e medir. Mas o que é medir? Medir, então, é comparar duas grandezas de uma mesma espécie. Por exemplo, comparar
dois comprimentos, ou comparar duas áreas, dois tempos, dois volumes, né? E aqui um exemplo de comprimento, né? Se eu tenho um segmento AB, aqui a gente já vai colocar em termos, né, de segmentos, etc. Mas, assim, na verdade, eu preciso medir no nosso caso hoje, uma mesa, eu preciso medir um espelho, eu preciso medir o tempo da minha aula, né? Então, eu vou colocar exemplos aqui bem matemáticos, né? Mas eles têm uma conexão bem clara, né? Com as necessidades cotidianas nossas, né? Então, se eu tenho aqui dois segmentos, né? O AB e o CD, isso aí a gente pode considerar como a borda de uma mesa e uma fita métrica, né? Então, eu estou comparando duas grandezas, né? Os dois segmentos aqui. E medir é comparar essas duas grandezas, né? Então, eu vou, para comparar isso aqui, eu vou colocar, vou posicionar esses dois objetos que eu quero medir, essas duas grandezas, fazendo coincidir o extremo de um com o extremo do outro. Aqui no nosso caso, eu vou coincidir o extremo C com o extremo A e vou comparar esses dois comprimentos. Na hora que eu faço essa coincidência aqui dos dois extremos, o ponto D vai cair aqui entre os pontos A e B. Então, com isso, a gente compara os dois segmentos dessa forma. O comprimento CD, a grandeza CD, é menor do que o segmento AB. Então, a operação de medir é basicamente isso aqui, né? Que é isso aqui. Então, o ponto D cai entre A e B. Então, o comprimento do segmento AB é maior do que o comprimento do segmento CD, ou ao contrário, né? O comprimento do segmento CD é menor do que o comprimento de AB. Mas só que em muitas situações, essa comparação do tipo um é maior que o outro não é suficiente para lidar com as operações de troca em nossas relações sociais. Aí eu lembrei muito do artigo de Ferreira, né? Porque as relações sociais lá naquela discussão traziam outras necessidades, né? E outras lógicas de troca, por exemplo, né? Então, essa troca aqui é dentro das nossas relações sociais, nossa do mundo ocidental, colonizado pelos europeus, né? Então, a gente tem essas necessidades aí, né? Quantas vezes um comprimento cabe no outro, né? Não basta falar que um é maior do que o outro. É possível comparar esses comprimentos usando com outros da mesma espécie, né? Eu tenho esses dois segmentos ali, mas a gente sempre tem essa necessidade de generalizar, de ampliar a operação que está sendo realizada. Então, não basta eu comparar esses dois segmentos que eu desenhei ali. Eu posso precisar de comparar esses comprimentos com outros da mesma espécie, ou seja, outros comprimentos também. Então, a gente precisa estabelecer um padrão único de comparação para todas as grandezas da mesma espécie. Ou seja, a gente precisa buscar uma unidade de medida da grandeza. Aí a gente tem o exemplo de centímetros para medir comprimentos, minutos para medir tempo, etc. E, além disso, a gente precisa estabelecer um número que exprima o resultado da comparação entre o que a gente quer medir com a unidade. Então, eu vou, na hora que eu faço a comparação, medir, né, uma comparação, eu vou apresentar como resultado um número, que é a medida da grandeza em relação a essa unidade. Então, a operação de medir aí no nosso contexto tem essas três fases, né? Eu escolho uma unidade, eu vou comparar essa unidade com o que eu quero medir, com a grandeza que eu quero medir, e eu vou expressar o resultado dessa comparação por meio de um número. Tá? Então, medir esse processo aí composto dessas três fases. Aqui eu joguei no Google, assim, medida, né? E apareceram inúmeras figuras, né?
Então, aqui tem medidas de partes do corpo humano para estabelecer uma relação com o tamanho de roupas. Aqui tem um monte de instrumento de medidas numa foto só, né? Tem balança, relógio, um copo, né? Que aqui tem até uma foto maior que tem alguma gradação aqui para medir açúcar, arroz, farinha, etc. E até líquidos, né? Aqui tem régua, tem transferidor, tem vários instrumentos de medida aqui, né? Aqui medidas de capacidade na computação, né? Terabyte, gigabyte, megabyte, um termômetro. Então, isso tudo aqui, assim, uma busca rápida na internet já retorna para a gente vários instrumentos de medida e para cada um deles a gente tem uma definição de unidade, né? Como eu meço a temperatura? Qual que é a unidade? Qual é o padrão que eu escolho para estabelecer um número como expressão dessa medida, né? Como é que eu vou medir o tempo? Por aí vai, tá? Então, é uma operação que está totalmente inserida na nossa realidade, na nossa sociedade. Bom, mas essas fases aí, nessas 3 fases, elas têm uma dependência entre elas, né? De forma geral, a gente pode escolher qualquer unidade para medir alguma coisa, né? Mas na prática, o número que vai expressar a medida condiciona a escolha da unidade. Né? Por exemplo, para medir coisas cotidianas, a gente usa o metro. Não faria sentido eu usar aqui dentro do meu escritório o quilômetro como unidade de medida, porque aí eu teria que usar números muito pequenos, né, aqui já usando o conjunto dos números racionais, né, com muitas casas decimais para poder expressar essa medida usando a unidade quilômetro. Então, o tamanho da coisa que eu quero medir me induz na escolha da unidade de medida, né? Então, para medir dimensões celulares, usa-se o micron, que é a milésima parte do milímetro. Para as necessidades cotidianas, toma-se o metro. Para distâncias entre astros, toma-se o ano-luz, né? Que é esse tanto aqui de quilômetros, tá certo? Então, tem uma certa dependência entre essas escolhas, entre essas fases, né? Que a gente usa para medir. E aí uma mesma grandeza vai ter tantas medidas quanto as unidades com que a gente faz essa medida, tá? Então a gente não precisa ter sempre uma unidade única para medir as coisas, mas a relação entre elas acontece mais ou menos assim. Se eu uso uma unidade U para medir uma grandeza, e essa grandeza tem medida M com a unidade U, aí se eu escolho uma outra unidade, como? Eu pego a unidade U e divido em K partes. E aí eu obtenho, cada uma dessas partes, uma nova unidade U'. Então, a mesma grandeza vai ter a medida M' igual a M, que era a inicial, vezes o K. Então, se eu divido uma unidade em K partes iguais, a medida de uma grandeza vai ficar multiplicada por K. Tudo bem até aqui, gente? Qualquer coisa vocês me param, tá? Por favor. Ok. Então, vamos continuar. Bom, aí aqui é uma conexão com a sociedade, né? A nossa sociedade pautada em propriedades, em relações econômicas, etc. Em todas as relações que envolvem a atividade econômica de propriedade de terras, é necessária a determinação de áreas. E determinar áreas depende da medida e da unidade de medida que a gente escolhe para fazer essas medidas, né? Então,
atividades econômicas, aí o autor Caraça dá 3 exemplos. O uso dessa terra para plantar, por exemplo, a venda dessa terra e o pagamento de impostos relacionados a essa terra. Todas essas 3 atividades econômicas aí, elas dependem da área dessa terra, né, dessa propriedade, que, por sua vez, é calculada, é determinada a partir da escolha de unidades de medida, que depende da medida aí que a gente vai fazer das medidas que essa propriedade possui. Então, para eu calcular a quantidade de sementes, o tempo necessário para preparar a terra, eu vou ter que conhecer essa área. Se eu quero vender essa propriedade, eu preciso conhecer a área. O imposto que o proprietário paga para o Estado depende do valor dessa área. Então, nas relações sociais, existe a dependência do cálculo dessa área, tá? Mais uma vez, nas relações econômicas, nessa nossa lógica capitalista. E foi assim, então, que nasceu a geometria. O Bento Jesus Caraça, ele cita aqui um trecho de um livro do historiador grego, Heródoto, que fala assim: disseram-me que o rei Sesostris tinha repartido todo o Egito entre os egípcios e que tinha dado a cada um uma porção igual e retangular de terra, com a obrigação de pagar por ano um certo tributo. Que se a porção de algum fosse diminuída pelo rio Nilo, ele fosse procurar o rei e lhe expusesse o que tinha acontecido à sua terra. Que ao mesmo tempo o rei enviava medidores ao local e fazia medir a terra, a fim de saber de quanto ela estava diminuída e de só fazer pagar o tributo conforme o que tivesse ficado de terra. Eu creio que foi daí que nasceu a geometria e depois ela passou aos gregos. E esse relato aqui do Heródoto fala desse rei Sesostris, né, que, segundo o Caraça, viveu há cerca de 4.000 anos atrás. Então, para vocês terem uma ideia do quanto é antigo, né, essa ideia da medida, essa prática, né, social da medida. Bom, aqui eu tirei uma foto do livro e não ficou muito boa, não, mas é só para me guiar aqui na discussão, tá, gente? Às vezes a gente pode necessitar de subdividir a unidade de medida escolhida para medir aquela grandeza ali, né? Mas a subdivisão vai ter consequências na expressão numérica, né? Igual eu falei, quando a gente divide uma unidade em partes, a medida dela fica multiplicada, da mesma grandeza, fica multiplicada por K. Então, nesse desenho aqui, nessa figura, o segmento AB mede, usando a unidade CD, mede 4. Se eu tomar a unidade CD, 1 como sendo o tamanho do segmento CD, o segmento AB vai medir 4 unidades. E aí, se a gente dividir a unidade CD em 3 partes iguais, a gente vai obter uma nova unidade, linha, que é o segmento CE, e vai acontecer o seguinte: a medida do segmento AB, tomando a nova unidade, vai ser 12, né? Porque eu dividi a unidade em 3 partes iguais e a AB antes media 4. E aí esse resultado da medição do AB com a unidade 1 inicial, ela pode ser expressa de 2 formas. O resultado pode ser expresso de 2 formas. Ou pelo número 4, né, como a gente já tinha, ou pela razão entre a medida usando a nova unidade, que é 12, e o número 3, que é o número de partes que eu dividi a unidade 1. Tá? Então, eu posso escrever a medida aqui como 4 ou como a razão entre 12 e 3. Tá? Por que eu estou fazendo isso aqui? É a estratégia que ele está usando para se incorporar, para chegar ao conjunto dos números racionais.
E aqui, olha, por razão, ele é um termo novo que ele está incorporando aqui. Razão é o mesmo, tem o mesmo sentido que o quociente, ou seja, o quociente lá dos números naturais é o resultado da divisão entre dois números naturais, tá? Então, razão aqui para ele é a divisão, é o resultado da divisão entre dois números naturais. Aqui no caso, 12 e 13. 12 dividido por 3. E aqui ele insere um novo símbolo, que é o 12 barra horizontal 3. Aqui a gente tem que fazer aquele exercício de não entender isso aqui como divisão, tá? Só mais à frente, na hora que ele for construindo de forma mais rigorosa esse conjunto, é que a gente vai concluir que eu posso entender isso aqui como uma divisão, tá? Por enquanto, a gente ainda nem criou o conjunto dos números racionais, então não faz sentido eu falar de divisão entre números racionais, tá? Então, aqui, por enquanto, é só o símbolo para a fração. Quer dizer o seguinte, eu peguei a unidade, dividi em três, peguei o segmento CD, dividi em três partes, aqui uma divisão física, né, do segmento, e fui contar lá o segmento AB, então, 12 unidades CE, ou linha, cabem no segmento AB. E o símbolo é esse. Então, eu divido o CD, a unidade, em 3 e conto 12 dessa unidade no segmento ou na grandeza que eu estou medindo, tá? E lembrando, então, esse traço aí, essa barra horizontal, por enquanto, é só o símbolo de fração. Às vezes, isso aqui é só um passo para a gente chegar numa situação em que eu preciso fazer uma divisão para conseguir efetivamente medir o segmento AB usando um outro segmento CD. No caso desse exemplo aqui, na hora que eu aplico a unidade CD sobre o segmento AB, vai ficar sobrando um pedacinho aqui, PB, o segmento PB, que é menor do que a unidade CD. E aí, nesse caso, não é uma escolha, eu preciso subdividir a unidade CD para eu conseguir medir o segmento AB, usando essa mesma unidade. E aí é aquele exercício que o Caraça sempre fala, né, da gente estender, ampliar os nossos métodos, os nossos recursos para dar conta de um problema que eu não consigo resolver com a ferramenta que eu tenho até então, tá? Então, para exprimir numericamente AB usando a mesma unidade CD, a gente vai subdividir a unidade CD no número de partes iguais suficiente para que cada uma delas caiba um número inteiro de vezes em AB. Então, no caso aqui da figura, eu vou subdividir CD em três partes novas, iguais, em três partes iguais, e a nova unidade, que é a subdivisão aqui do segmento CD, cabe 11 vezes no segmento AB. Então, a medida de AB em relação à nova unidade é 11. Mas eu quero escrever a medida de AB usando a unidade CD. Como é que eu faço isso? E aí é o que ele está chamando de princípio da economia, que é seguir o mesmo caminho que eu segui no exemplo anterior, em que eu escrevi usando 12/3. Aqui eu vou usar 11/3 como um símbolo, mais ainda porque eu não consigo dividir no meu mundo até agora, que é o conjunto dos números naturais, eu não consigo dividir 11 por 3. Mas pelo princípio da economia, eu vou seguir aquele mesmo caminho lá do exemplo anterior. E a medida vai ser dada pela razão entre os números 11 e 13. 11 e 3, desculpa. E aí, a gente chega num dilema. No primeiro exemplo, eu conseguia dividir 12 por 3 e exprimir essa razão como quociente entre 12 e 3. Agora, eu não consigo dividir. Então, o dilema aqui é o seguinte. Ou eu desisto de expressar numericamente AB com a unidade CD, aí levanta questões do tipo, né? Por que eu posso exprimir com a medida
nova, mas não podia com a antiga, né? Afinal de contas, eu posso ou não medir esse segmento? Então, causa um obstáculo aí, além de ser tem que ter uma incoerência, né? Eu consigo medir com uma e não consigo com outra, afinal de contas, esse segmento é mensurável ou não. Então, ou eu desisto, ou eu estendo o que eu conheço, né? Que é o princípio da extensão, para sempre conseguir medir por um número. E então a gente vai ter que reconhecer que o instrumento numérico que a gente tinha até agora, que é o conjunto dos números inteiros, é insuficiente para isso. E aí a gente tem que ampliar, completar, aperfeiçoar, etc. Esse conjunto numérico, né, que a gente até agora só conhecia os números inteiros, a gente vai ter agora que inventar uma coisa nova, ampliar o que a gente conhece para conseguir medir. E o aspecto aritmético aí dessa dificuldade, né, porque tem um aspecto físico, né, que é como é que eu faço caber ali, né, e o aspecto aritmético aqui da dificuldade é que quando fez a divisão da unidade n em partes iguais, uma dessas partes caiba m vezes na grandeza a ser medida. E a dificuldade vai surgir sempre que m não é divisível por n. Isso é quando eu não consigo realizar essa operação, né, que foi definida lá no conjunto dos números inteiros. E então, para resolver a dificuldade, a gente tem que criar um novo campo numérico. Então, aqui tem uma dificuldade física, social, que é fazer um segmento caber dentro do outro, fazer um instrumento de medida caber na lateral aqui da minha mesa, que eu quero medir, e tem a dificuldade aritmética, dificuldade no campo da matemática, que eu não tenho um conjunto numérico que me permite fazer essa operação. E aí, o novo campo numérico vai ser definido, vai ser decretado, ele não existe no mundo físico nosso, tá? O conjunto numérico é algo que o ser humano inventa, cria, para poder dar conta das suas necessidades, para poder ajudar na vida, afinal de contas, né? Então, aqui a gente vai considerar um segmento U, tal que um dos segmentos AB e CD contém um número inteiro de vezes. Ou seja, o segmento AB contém m vezes aqui a unidade U, e o segmento CD contém n vezes a unidade U. N aqui inteiro, estou falando m vezes, ou seja, estou contando, né? Eu pego a unidade U e consigo colocá-la, inseri-la m vezes dentro de AB e U vezes dentro de CD. E aí, por definição, a medida de AB, então, eu quero usar CD para medir AB. Então, eu vou subdividir os dois numa mesma unidade U, de tal forma que essa unidade caiba um número inteiro de vezes no AB e no CD. Resumindo, é isso, né? E aí, a medida de AB, tomando CD como unidade, vai ser esse número aqui, M sobre N, M barra horizontal N. E a gente escreve assim, o AB, o segmento AB, é igual a M sobre N vezes CD, quaisquer que sejam os números M e N, com N não nulo, né? Porque eu não vou dividir... bom, o segmento CD existe, então N não é nulo, tá? Então, aqui eu estou inventando uma coisa nova, vocês estão vendo? Antes eu poderia falar assim, o segmento AB é 3 vezes o segmento CD. E onde eu sabia o que esse 3 era, o que ele significava matematicamente. Agora eu estou inventando uma outra coisa aqui, a partir do que eu já conhecia, né, os números inteiros M e N, mas esse símbolo aqui, M barra N, eu não sei o que é isso matematicamente. Eu estou inventando, eu estou definindo isso aqui agora. E a definição não é a meu bel prazer. Ela está em cima de uma situação física.
eu determino um segmento, um comprimento, que eu estou chamando de U, que caiba um número inteiro de vezes nos segmentos A, B e CD. Eu conto esse número de vezes e uso M barra N para exprimir aqui que o segmento AB é igual a M barra N CDs. Tá? Então, esse aqui é a invenção desse novo campo numérico. Ele é inserido assim. Bom, então agora vamos começar a explorar essa invenção, né? Se os números inteiros, MN, né? Se o M for divisível por N, o número M sobre N vai coincidir com um número inteiro, que é o quociente da divisão, ou seja, se eu conseguir, se M for o M for múltiplo de N, né? Então eu consigo, eu vou falar que esse número M sobre N é um número inteiro, que é o resultado da divisão. Se não for divisível, se M não for divisível por N, eu falo que esse número aqui, que eu estou inventando, é fracionário. De todas, nos dois casos, seja ele divisível ou não, a gente chama esse número M sobre N de número racional. E a gente chama o M de numerador e o N de denominador desse número. Então, aqui eu estou fazendo definições para esse novo campo numérico que eu estou inventando. Aqui dessa igualdade, né, dessa igualdade 1AB igual a M sobre N CD, a gente pode tirar algumas conclusões. Por exemplo, que o número N sobre 1 é igual ao inteiro N. Aqui eu tenho que pensar que N sobre 1 é um número racional, tá? No sentido de que ele está representado com essa barrinha aqui, M barra N, né? Então, N barra 1 é um número racional, né? Desse novo campo numérico. E ele coincide com o número inteiro, que a gente já conhecia, N. Por quê? Porque eu posso escrever tanto AB igual a N CD, quanto AB igual a N sobre 1 CD. O que me diz aqui é que eu vou dividir CD em uma unidade, vou dividir uma vez, ou seja, em uma parte, ou seja, não vou dividir, e eu continuo tendo o CD cabendo, o CD cabendo N vezes em AB. Então, daqui eu concluo no novo campo numérico que N sobre 1 é igual a N. E concluo com base na experiência física de comparar dois segmentos. E uma outra consequência é que N sobre N é igual a 1, onde N sobre N é um elemento do novo campo racional, é um número racional, e 1 é um número inteiro. Então, eu começo aqui a comparar o que eu estou inventando com o que eu já conheço. De onde que eu posso tirar essa conclusão aqui? Se eu comparo um segmento AB com ele mesmo, né, eu sei que AB é igual a 1AB, mas eu posso também olhar dessa outra forma. Eu pego o segmento AB, divido em N partes iguais, e se eu divido em N partes iguais, N dessas novas partes vão caber no segmento AB. Então, eu posso escrever AB como sendo N sobre NAB. Como essas duas expressões são equivalentes no mundo físico de comparar segmentos, de medir, eu levo essa conclusão para o conjunto numérico que eu estou inventando agora. N sobre N é igual a 1. Tá? Então, é esse jogo que eu estou fazendo o tempo todo, a partir de uma necessidade social, de uma necessidade de medir, eu estou inventando um campo numérico e agora eu estou entendendo um pouco mais o que eu posso fazer explorando, né, nesse campo numérico que eu inventei. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo. Tudo. Beleza. Tranquilo. Bom, então aqui a gente está inventando esse campo racional, né, que é um novo conjunto numérico. E a gente chama de números racionais ou campo racional. Ele contém o conjunto dos números inteiros e mais
o conjunto constituído pelos números fracionários, né, que são esses números novos aí que a gente não conhecia. E aí agora, então, nesse novo campo, a divisão dos números inteiros pode ser expressa simbolicamente, né? Que vocês lembram que lá no conjunto dos números inteiros eu não conseguia dividir quaisquer números inteiros, né? E agora eu já consigo expressar simbolicamente. Ainda não sei o que isso significa, né? E nem sei operar isso aí, mas simbolicamente eu já posso expressar essa divisão. Então, esse campo racional, ele se constitui como uma generalização do conjunto dos números inteiros. E aqui, então, a operação que a gente realizou aqui para criar esse novo campo numérico, o Caraça chama de negação da negação. Ele usa várias operações mentais aí, né? A operação da economia, da extensão, e aqui ele está apresentando mais uma, que é a negação da negação, que possibilita criar generalizações, né? O que a gente fez foi o seguinte: eu reconheci uma dificuldade, né, no mundo físico, que aqui no caso foi a medição, a comparação entre dois segmentos, né, de um determinado tipo. Essa dificuldade, ela se expressa no mundo matemático, que é a dificuldade de obter a razão, obter o quociente entre quaisquer números inteiros. E então isso aí é uma negação, tá? Eu chego num ponto, eu não consigo dividir 11 por 3. Então isso é uma negação. E aí eu nego essa negação. Não, eu vou conseguir realizar essa divisão, essa razão, inventando outro campo numérico. Tá? Então, essa é uma nova operação mental, matemática, aí no caso, que é detectar uma dificuldade e negar essa dificuldade, negar a negação. E ao negar essa negação, eu amplio o meu campo, no caso, numérico. Tá? Então, isso é um processo de raciocínio matemático, de criação matemática. Bom, e aqui, então, se a gente inventou esse novo campo numérico, a gente tem que definir algumas coisas para ele ser completo do ponto de vista matemático. A gente precisa estabelecer uma ordenação, ou seja, dizer quando que dois elementos desse conjunto são iguais e estabelecer igualdade e desigualdade, né? Se eles não são iguais, como que eu comparo qual é maior, qual é menor? Né? Então, eu tenho que definir isso formalmente, tenho que definir as operações entre os elementos desse conjunto, assim como as propriedades que elas estabelecem. E para fazer isso aí, a gente vai se basear em dois critérios de raciocínio. Primeiro, a origem do raciocínio. Lembrar da origem, né, da invenção dos números racionais, que é uma origem concreta, ou seja, a gente vai usar a medida e a expressão numérica da medida como um critério para raciocinar, né? Por exemplo, como é que eu vou comparar dois segmentos, comparar dois números? Eu olho um segmento, um número mede um segmento, um outro número mede outro segmento, eu vou comparar esses segmentos fisicamente, se eles são iguais ou se eles são diferentes, tá? Então, eu vou usar a origem concreta dos números racionais para fazer essa definição aí de ordenação e de operações. E eu vou usar o outro critério, é o princípio da economia, que é uma operação matemática, uma operação mental aí, que é fazer analogia com as definições que a gente já conhece nos números inteiros e manter as leis que já existiam lá. Então, eu não vou inventar nada que contradiga o que eu já conheço. Esse é o princípio da economia.
eu vou, e aí ele fala aqui que os dois critérios vão se complementar, né? Eu vou priorizar o primeiro critério e toda vez que ele for muito complicado, o primeiro critério de usar a base concreta, eu vou para o segundo, tá? Então, sempre lembrando da origem concreta dos números racionais e manter a coerência com o que a gente já conhece dos números inteiros, que é o princípio da economia. Então, esses aí são os meus critérios para criar a igualdade, a desigualdade e as operações no conjunto novo. Bom, primeiro aqui, a igualdade. E aí eu vou usar o primeiro critério, né, a comparação de segmentos. Então, dois números racionais, RS, vão ser iguais quando eles expressarem a medida do mesmo segmento, com a mesma unidade inicial. Então, aqui eu tenho dois números, M sobre N e P sobre Q, dois números racionais. E aí, lembrando, então, aqui significa que eu peguei a unidade, dividi em N partes e contei M delas no segmento. E o número S, eu peguei a unidade inicial, dividi em Q partes e contei essa nova unidade P vezes no segmento que está sendo medido. Então, a gente vai dizer que esses dois números são iguais quando eles estiverem expressando a medida do mesmo segmento com a mesma unidade, tá? Bom, as consequências... Então, isso o primeiro critério é isso. Eu estou me referindo à medida de segmento para dizer que dois números racionais são iguais. Porque eles para serem iguais, eles vão ter que exprimir a mesma... a medida do mesmo segmento, tá? Bom, a gente sabe que esse número P sobre Q pode não ter os mesmos numerador e denominador que R, né? Pode ser que esse número S aí tenha numerador e denominador diferente do número R. E porque cada uma das N partes iguais, né, de divisão da unidade inicial, ela pode ser subdividida em K partes. Então, eu posso pegar a unidade inicial e dividir e subdividir, tá? Então, pode ser que os números, ou seja, P é diferente de M, Q é diferente de N, tá? Mas hoje vocês estão me ouvindo, gente? Agora sim. Vocês perderam muita parte? Eu não perdi. Vocês continuam vendo a minha tela? Continua. Tá. É porque aqui deu um sinal para mim de que eu tinha saído. Tá, beleza, gente. Voltando aqui, então. Bom, então, né, eu posso dividir e subdividir, né, a unidade. Até perdi aqui o rumo. Bom, aí então a medida do segmento AB, se eu pego a unidade, primeiro divido em N, depois subdivido em K, ela seria expressa pelo mesmo número racional, que é MK vezes NK, né? Que é aquela ideia que eu falei, que se eu divido uma unidade em K partes, a nova medida dela fica multiplicada por K. Tá? Então, aqui, essa MK, M vezes K sobre N vezes K, quer dizer isso. Eu peguei a unidade, subdividi agora em K partes, e isso me acarreta que a medida é multiplicada por K. E aí, então, como eu estou medindo o mesmo segmento, isso quer dizer que M vezes K sobre N vezes K
é igual, tem que ser considerado igual a M sobre N, tá? Então, dado o número racional M sobre N, todo número racional P sobre Q, no qual P né, dessa forma que eu multiplico, o P é o M multiplicado por K e o N e o Q é N multiplicado por K, esses números vão ser iguais. Tá? Isso é uma coisa que a gente já conhece, né, como eu disse no início, mas aqui a gente tem que desnaturalizar o que a gente já conhece. Tá? Então, essa aqui é a construção dessa coisa. Né? Então, eu tinha uma unidade U medindo o segmento AB, eu dividi essa unidade em N partes, e aí o segmento AB vai medir M sobre N. Aí eu pego essa nova unidade e subdivido em K partes. Então, a unidade inicial vai ser subdividida em N vezes K, e a consequência é que a nova medida é M vezes K. Mas o segmento é o mesmo. Então, o número racional que representa essas duas medidas tem que ser iguais, tá? Então, M vezes K sobre N vezes K é igual a M sobre N. É o que a gente já conhece, mas é o que está sendo estabelecido agora, tá? Na construção aqui do edifício dos números racionais. Beleza, gente? Ok. Tranquilo. E aqui, olha, se a gente faz o produto MQ e PN, nessas condições aqui, né? Se eu tenho P igual a M vezes K e Q igual a N vezes K, na hora que eu faço o produto MQ e PN, a gente obtém os mesmos resultados. Então, uma consequência aqui é que dois números racionais são iguais, M sobre N é igual a P sobre Q, se somente se M vezes Q é igual a P vezes N. Ou ainda, não se altera um número racional quando se multiplica ou divide seu numerador e seu denominador pelo mesmo número racional. Estamos estabelecendo uma coisa que a gente usa, uma propriedade que a gente usa muito, né, no nosso dia a dia e fazendo contas, tá? Bom, e aí tem uma outra operação que é a redução ao mesmo denominador, né? Então, eu tenho aqui dois números iguais, ou melhor, desculpa. Antes eu tinha dois números iguais aqui, né? Então, isso significa que o numerador e o denominador estão multiplicados pelo mesmo número. E se eu tenho dois números, RS, dois números racionais, M sobre N e P sobre Q, a gente pode reescrevê-los usando o mesmo denominador, que eu multiplico numerador e denominador do R por Q, que é o denominador do S, e multiplico o numerador e denominador do S por N, que é o denominador de R. Tá? Então, os dois vão ficar com o mesmo denominador, N vezes Q, tá? Que é a forma que a gente vai usar aqui para reduzir dois números racionais ao mesmo denominador, tá? Que essa operação aqui, eu não vou repetir a descrição. Na prática, gente, a gente sabe que a gente reduz ao mesmo denominador comum, né? Que é o menor múltiplo comum aos dois denominadores. Mas aqui, para a gente não inserir mais uma definição, mais uma notação, talvez, a gente vai ficar com a redução ao mesmo denominador dessa forma aqui, tá? Que ela funciona para o que a gente precisa e ela deixa menos pesada, menos carregada aqui a nossa construção das propriedades, etc. Tá bom? Então, é só uma técnica operacional ao fato da gente escolher como denominador comum o menor múltiplo dos dois denominadores, tá? Bom, a desigualdade aqui, né, também vai ser estabelecida usando o primeiro critério lá da origem no mundo concreto. Se eu tiver dois números racionais, tudo bem aqui? Estão me ouvindo? Estamos.
Sim. Se eu tiver dois números racionais, o maior deles é aquele que mede o maior segmento. Tá? Então, dois números racionais. Cada um deles vai medir um segmento. O maior vai ser aquele que mede o maior segmento, que é a medida do maior segmento. Tá? E como é que eu comparo os segmentos? É justapondo um com o outro, né, coincidindo a origem, um extremo de um deles, e aí eu comparo os tamanhos. Né? Então, aí eu para comparar dois números racionais, eu vou comparar os segmentos que eles medem. Bom, então, usando esse artifício aí, esse apoio, se dois números racionais têm o mesmo denominador, ou seja, eu estou usando a mesma unidade, né, mesma subdivisão da unidade para medi-los, eu vou comparar os numeradores, porque o numerador vai me dizer quantas vezes que essa subdivisão vai caber no segmento. Então, se dois números têm o mesmo denominador, o maior vai ser aquele que tiver o maior numerador. E se dois números têm o mesmo numerador, o maior vai ser aquele que tem o menor denominador, porque aí eu estou subdividindo menos, né, a unidade. Bom, e essas duas propriedades, elas podem ser constatadas quando a gente faz as figuras e compara aí dois números e dois segmentos, né? E se os dois números não têm o mesmo numerador e nem o mesmo denominador, eu preciso reduzi-los ao mesmo denominador para comparar, porque a gente está sempre comparando com estou sempre comparando com... Sim, Wenderson, vou disponibilizar o slide lá no Mudo. A gente está sempre usando os segmentos, né, para fazer essa comparação. Então, quando os dois números não têm no mesmo numerador nem denominador, a gente reduz ao mesmo denominador, usando aquela estratégia que eu falei ali, e para comparar. Eu vou disponibilizar os slides, mas sempre vale a dica de buscar o livro, tá, gente? Que essa minha fala aqui é toda entre aspas, tá? Eu estou me baseando completamente no Bento de Jesus Caraça. Bom, então agora a gente vai começar a definir as operações, né? Vamos pegar as mesmas operações que eu tinha lá no conjunto dos números inteiros. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, radiciação e logaritmo. Tá? Potenciação, radiciação e logaritmização. A adição, a gente também vai usar o primeiro critério. Tá? Vou usar os segmentos para definir o que é adição de dois números racionais. Então, se eu tenho dois números racionais RS, cada um vai medir um segmento com a mesma unidade. Tá? E aí, para somar os dois números, eu vou somar os dois segmentos e ver qual que é o resultado dessa soma. Então, R mais S, mais aqui é o símbolo da soma, da adição, que a gente está herdando lá do conjunto dos números inteiros. A soma, então, vai ser um número racional que mede com a mesma unidade o segmento que é a soma dos dois segmentos que são medidos, respectivamente, por RS. Mas aí a gente cai no problema eu preciso saber o que é somar dois segmentos. Como é que eu somo dois segmentos? Eu pego esse segmento estabelece uma reta. Nessa reta, eu coloco o outro segmento, fazendo coincidir o extremo de do segundo segmento com o extremo final do primeiro segmento. E aí eu unifico, né, esses dois segmentos num só, e esse resultado aí é a soma dos dois segmentos. E aí, então, eu uso os segmentos para definir a soma a soma R mais S. R mede o primeiro segmento, S mede o segundo segmento. Eu junto os dois segmentos, ou seja, somo os dois segmentos, e o comprimento desse novo segmento é o resultado da soma R mais S.
tá? É a soma, né? Porque é o resultado da adição. Bom, e aí, então, se os dois segmentos têm o mesmo denominador, R igual a M sobre N e S igual a P sobre N, o segmento vai ser medido pelo número M mais P sobre N, porque os dois estão subdivididos, a unidade está subdividida em N, então eu conto, o primeiro deu M, o segundo deu P, o resultado da soma dos dois segmentos vai ser M mais P dessa subdivisão da unidade. Então, M sobre N mais P sobre N é igual a M mais P sobre N. Então, eu defino a adição de dois números racionais de forma concreta, usando os segmentos. Parênteses aqui, desculpa, eu queria fazer uma observação aqui. Nesses dois critérios de raciocínio. O primeiro deles é um critério concreto, ou seja, é do nosso mundo físico, né? O segundo critério já é abstrato, ele é um critério na matemática. É igual a ideia do infinito, né? No nosso mundo concreto, eu conto as coisas, 1, 2, 3, etc. Mas no nosso mundo, e a gente também, né? A gente é finito, a gente conta um número finito. Mas por uma operação abstrata, eu consigo definir o infinito. Aqui é a mesma coisa. Enquanto o primeiro critério aqui é concreto, o segundo critério é abstrato. E o que eu queria falar com vocês aqui nessa hora é o seguinte: às vezes a gente, como professor de matemática, quer mostrar a aplicação concreta de toda a matemática. E isso é impossível, de cada conceitozinho da matemática ser ilustrado por coisas concretas, porque a matemática ela nasce no concreto, mas ela abstrai desse concreto, tá? Então não caiam nessa armadilha de querer mostrar a aplicação concreta de tudo quanto ideia matemática. Algumas ideias matemáticas são criadas simplesmente para dar conta de necessidades dentro da própria matemática. Tá? Então, não tenta enganar nem a você, nem os alunos, procurando aplicação concreta para tudo. E isso não torna a matemática menos valiosa ou pior, ou sei lá o quê. Porque toda ciência é assim, tá? A gente parte de coisas concretas, mas abstrai. Esse exercício de abstração é do ser humano, tá? E a ciência não está totalmente encarnada em coisas físicas. A gente transcende o físico, tá? Mas nem por isso ela deixa de ter menos valor, ela deixa de ter valor. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, toma cuidado com isso, tá, gente? Às vezes a gente se pega nessa tentação de procurar aplicação para tudo, porque a gente acha que só o que é aplicável é importante. Não necessariamente, tá, gente? E quando o aluno pergunta para a gente para que isso serve, ele está muito mais querendo dizer assim para a gente: sua aula está chata. Não, ele não está querendo dizer que a matemática é inútil, tá? Às vezes a gente aprende coisa que não é aplicável concretamente na vida e nem por isso ela deixa de ser interessante. Bom, então se os dois números têm o mesmo denominador, a soma é feita assim, usando lá a concretude dos segmentos, aí sim. E se os dois números não têm o mesmo denominador, a gente reduz ao mesmo denominador, fazendo aquela operação lá,
E então a gente vai, né, tem R igual a M sobre N e S igual a P sobre Q. Aí eu reduzo ao mesmo denominador, né? Multiplico o numerador, né? Multiplico numerador e denominador de R por Q. Multiplico numerador e denominador de S por N. Então, os dois passam a ter o mesmo denominador, que é N vezes Q. E a gente lembra lá dos inteiros que a multiplicação é comutativa, né? E aí eu recaio aqui na primeira situação, né, com o mesmo. Então, eu estou subdividindo a unidade de medida em N vezes Q, e aí eu conto quantas vezes essa nova unidade cabe no segmento soma, que vai ser M vezes Q mais N vezes P. E aí aqui é possível verificar, eu não vou fazer isso, tá? Verificar que se mantém todas as propriedades da adição de números inteiros. É esse exercício matemático de manter a coerência com o que eu já conhecia. Eu estou estendendo a adição, que eu defini para números inteiros, eu estou estendendo para números racionais. Lá nos números inteiros, a adição tinha suas propriedades, e eu tenho o dever aqui matemático, vou deixar para vocês esse exercício, de verificar as propriedades que valiam lá nos inteiros, aqui para os racionais. Bom, a segunda operação é a subtração. E o critério agora não vai ser o mundo concreto, vai ser o critério abstrato lá da analogia com como a gente definiu subtração no conjunto dos números inteiros. Vocês veem aqui que que o exercício agora já está na matemática, não está no segmento. Eu não estou lá medindo, colocando um segmento do lado do outro para medir, tá? Eu vou pegar a maneira como eu defini subtração nos inteiros e vou imitar esse procedimento, essa definição, aqui nos números racionais. Então, é um critério diferente aqui, tá? Então, eu tenho dois números racionais, M sobre N e P sobre N. O que é a diferença R menos S? Qual que é o resultado da subtração entre eles? Vai ser um terceiro número racional, que eu vou chamar de D, e na hora que eu somar D com o S, o resultado vai ser o R. Tá? Então, é uma definição abstrata, tá? Mas não é uma abstrata qualquer. Eu não inventei aqui ao meu bel prazer o que seria essa subtração. Eu defini usando os mesmos passos que eu usei para definir a subtração no conjunto dos números inteiros, mantendo a coerência, fazendo a analogia, tá? Então, isso aí é esse critério da matemática, né? De economia, para generalizar. Bom, a gente pode obter esse número D aí a partir da definição da adição e das propriedades, né, a maneira de operar. Agora eu não vou ficar operando muito não, tá, gente? Eu vou ficar só nas definições aqui para a gente ganhar tempo. Então, a gente pode obter esse número D usando a definição de adição e as propriedades, tá? Mais uma vez, vão estar valendo as propriedades da subtração, que valia lá para os números inteiros. A gente não está inventando nada, nenhuma aberração, digamos assim, continua valendo. E assim como nos números inteiros, a gente não consegue fazer a subtração nos números racionais quando eu tiver o R menor do que o S, tá? Lembra que, historicamente, o conjunto dos números inteiros, números negativos, né, vieram depois dos racionais, né, dos racionais positivos, né? Então, o Bento de Jesus Caraça segue a ordem histórica da criação, da inversão dos números, e eu estou seguindo essa mesma ordem, tá? No cronograma da disciplina, tá assim, inteiros, naturais, inteiros, racionais, nessa ordem mais matemática. Eu estou usando a ordem histórica para abordar com vocês, tá? Os números inteiros negativos só vão vir depois dos números reais, tá? Historicamente aconteceu assim. Bom, então a gente continua sem conseguir fazer qualquer subtração.
Tá? Para eu fazer R menos S, o S tem que ser menor do que R. Lembra que a gente tem que se desvencilhar aquilo que a gente já conhece dos números, dos conjuntos numéricos, né? Afinal de contas. A multiplicação. Como é que a gente define multiplicação no conjunto dos números racionais? Novamente, a gente vai usar agora a analogia, que é um critério mais abstrato. Então, se eu tenho um número racional, P sobre Q, e vou multiplicar por um número inteiro, N, eu vou seguir a definição lá da multiplicação por inteiro. Eu vou pegar o número P sobre Q e somar com ele mesmo N vezes. P sobre Q, mais P sobre Q, mais P sobre Q, etc., N vezes. Então, isso aqui é uma imitação da invenção da multiplicação no conjunto dos números inteiros. Eu estou imitando isso aqui para os números racionais. Bom, mas pela definição de soma de números racionais, né, eu tenho aqui Q frações P sobre Q com o mesmo denominador. Então, é como se eu estivesse subdividindo, né, a unidade nas mesmas Q subunidades. Então, agora eu somo só os numeradores. Vai ser P, mais P, mais P, etc., que é N vezes P. Então, eu estou definindo que P sobre Q vezes N é igual a N vezes P sobre Q. Tem uma diferença aqui muito bacana, que é o seguinte: esse pontinho aqui, antes do sinal da igualdade, esse que eu marquei aqui, vocês enxergam a marca? Esse pontinho aqui significa multiplicação no conjunto dos números racionais. Esse pontinho aqui, agora não dá mais para eu marcar, N vezes P aqui no numerador significa multiplicação no conjunto dos números inteiros. Então, eu uso o que eu já conheço, que é a multiplicação no conjunto dos números inteiros, para inventar a multiplicação no conjunto dos números racionais. Tá? Então, P sobre Q vezes N é igual a N vezes P, onde esse N vezes P aqui é o que eu já conheço, a multiplicação no conjunto dos inteiros sobre Q. Bom, se eu quiser multiplicar, se eu tiver um multiplicador fracionário multiplicando o inteiro, ou seja, N vezes P sobre Q, o que é isso? E aí eu vou também usar um critério abstrato, né? Eu quero manter a comutatividade do produto, né? O produto no conjunto dos inteiros era comutativo, eu quero que ele seja aqui também. Então, N vezes P sobre Q vai ser igual a P sobre Q vezes N, que eu já calculei aqui na parte A. E agora aqui, no caso geral, tá? Se eu não tenho nenhum dos fatores inteiros, então eu estou multiplicando P sobre Q vezes R sobre S. E vai ser uma extensão do caso anterior, porque eu não sei fazer essa multiplicação aqui. Então, eu vou inventar alguma coisa nova, mantendo a coerência com o que eu já conhecia. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu sei que P sobre Q, eu divido em Q partes e conto P. Então, eu vou fazer a operação com o P, que é um número inteiro. E vou manter essa coisa de dividir por Q, de dividir em Q partes iguais, tá? Então, esse sobre Q aqui, eu só estou copiando na segunda parte aqui e na terceira parte, tá? Então, eu vou multiplicar P vezes R sobre S, sobre o Q? Sobre o Q vai ficar aqui como um símbolo que eu não sei ainda o que é, tá? Então, P vezes R sobre S, que eu já fiz nas partes anteriores, e é igual a P vezes R sobre S, tudo isso sobre Q. Eu ainda não sei o que significa essa última expressão aqui, tá? Eu preciso definir a divisão para voltar aqui e reinterpretar esse símbolo. Então, para manter a coerência com o que eu já conhecia,
A multiplicação de dois números racionais tem que dar isso aqui, mas eu não sei o que é isso, tá? E uma outra consequência é que as propriedades vão se manter, né? As propriedades que eu tinha na multiplicação dos números inteiros. A divisão, então, eu vou usar a analogia com o conjunto dos números inteiros. O que é P sobre Q dividido por um número inteiro N? Vai ser um número X, tal que N vezes X é igual a P sobre Q. Então, eu vou, né, porque eu uso aqui a divisão como operação inversa da multiplicação. E aí a gente consegue, fazendo a conta da multiplicação, a propriedade, a definição da multiplicação, a gente consegue provar que esse número x é igual a P sobre Q vezes N satisfaz essa igualdade aqui, tá? N vezes x é igual a P sobre Q. Então, aí eu posso fazer a conta aqui, né? N vezes x vai ser N vezes P sobre Q vezes N, que é igual aqui, porque é comutativo, P sobre Q vezes N, que é P vezes N sobre Q vezes N, e a gente viu pela definição de igualdade que isso aqui é igual a P sobre Q. E como, pela unicidade do produto, que é uma coisa que a gente herda lá do conjunto dos inteiros, né, como esse x satisfaz essa propriedade anterior, a gente define que P sobre Q dividido por N é igual a P sobre Q vezes N. Ou seja, para dividir um número racional por um número inteiro não nulo, a gente multiplica o denominador por esse número. E dessa relação aqui, né, a gente consegue concluir em particular que se eu dividir dois números inteiros, agora eu pego A e B, dois números inteiros, A dividido por B é igual, eu posso reescrever o A como A sobre 1, que a gente viu isso lá na definição, né? A sobre 1 dividido por B, e por essa expressão 13 aqui, ó, A sobre 1 dividido por B é A sobre 1 vezes B. Tá? Então, se eu repito essa expressão 13 aqui, usando A sobre 1 dividido por B, a gente chega à conclusão que A dividido por B é igual a A sobre B. Agora sim, eu consigo associar esse tracinho da fração aqui com a operação de divisão. Tá? Então, essa igualdade aqui, A dividido por B igual a A sobre B, tem valor em toda a sua generalidade. Ou seja, da agora em diante, a gente considera como equivalente os sinais de divisão, que são esses dois aqui, e o de fração, tá? Então, é isso que a gente usa de forma generalizada, sem muito critério, digamos assim, né? Fala divisão, 3 sobre 5, é 3 dividido por 5. Só agora está estabelecido a partir da definição da divisão no conjunto dos números racionais, tá, gente? Bom, e aí então a gente falta essa fórmula aqui, né, que ficou sem sentido, essa fórmula, essa expressão aqui do caso geral da multiplicação, retomando ela aqui agora, olha, a gente tinha P sobre Q vezes R sobre S, estava desse jeito aqui, né? P vezes R sobre S sobre Q. Usando, então, que o sinal de fração equivale ao sinal da divisão, então a gente vai escrever, usar esse sinal de fração aqui como sendo divisão. Então, P vezes R sobre S sobre Q vai ser P vezes R sobre S dividido por Q. E aí a gente usa a definição de divisão para falar que esse resultado aqui é P vezes R sobre Q vezes S. Ou seja, a multiplicação, no caso geral, de fração, de números racionais, né? P sobre Q vezes R sobre S é igual a P vezes R sobre Q vezes S. Bom, e aí, quando a gente tem o divisor fracionário, P sobre Q dividido por R sobre S, usando a analogia lá com o conjunto dos números inteiros, vai ser um número x tal que R sobre S vezes x é igual a P sobre Q.
E aí a gente consegue mostrar que essa igualdade é satisfeita por esse número aqui, P vezes S sobre Q vezes R. E, então, a divisão P sobre Q dividido por R sobre S é isso aqui que a gente conhece, tá? Então, é uma construção abstrata matematicamente. Isso não significa, gente, que eu estou falando aqui com alunos do curso superior, tá, gente? Então, vocês entendem isso aqui, porque a gente está fazendo uma construção lógico-matemática do conjunto dos números racionais. Isso não significa que vocês vão ter que repetir essa minha aula aqui para ensinar divisão ou qualquer outra coisa de números racionais com as crianças lá no ensino fundamental, tá certo? Isso aqui é um tratamento formal desse conjunto, né, que vocês, professores de matemática, têm que saber. Mas vocês, professores de matemática, não podem ficar só nisso, né? Vocês têm que saber isso e temos que buscar estratégias pedagógicas da educação matemática para ensinar esse conteúdo no ensino fundamental. As próximas aulas vão ser dedicadas a como fazer, maneiras, né, de fazer isso, maneiras de ensinar esse conteúdo para as crianças, tá? No ensino fundamental. Aqui a gente está falando, é uma conversa entre adultos, entre alunos estudiosos da matemática no ensino superior. Por favor, tá, gente? Essa aula aqui não é for kids, tá? É para gente grandinha. Bom, então aqui a gente define formalmente o que é a divisão no conjunto dos números racionais. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, sim. Beleza. Bom, então aqui com essas definições todas, a consequência é que a divisão é sempre possível, excluindo como sempre o caso do divisor ser nulo, né, gente? Isso é uma operação impossível para sempre, né? E mantém todas as propriedades da divisão dos números inteiros. Seguindo esse mesmo padrão, esses mesmos critérios, né, de manter a analogia com os números inteiros, etc., a gente vai definir potência, radiciação e logaritmação, tá? Mas eu não vou fazer aqui, que eu acho que vocês já pegaram o espírito da coisa, espero que, e já está quase dando final aqui da nossa aula. Mas é esse mesmo tipo de raciocínio, tá? Se der, eu uso os segmentos, mas agora já está mais abstrato, a gente vai imitar as definições de potência, raiz e logaritmo dos números inteiros para estender, fazendo analogia, né, para estender aqui para o conjunto dos números racionais. É o mesmo tipo de procedimento. Aqui, uma reflexãozinha final. Os dois conjuntos, né, dos números inteiros e dos números racionais têm as mesmas propriedades? Porque eu estou toda hora falando aqui assim, mantém-se as mesmas propriedades, né, que valiam lá para o conjunto dos números inteiros. O que está acontecendo aqui é o seguinte, vão aparecer novas propriedades, mas que não contrariam as anteriores. E elas vão ampliar as propriedades anteriores. Então, quando é comparável, elas se mantêm, têm as mesmas propriedades. Quando não existe a situação lá no conjunto dos números inteiros, a propriedade que vai aparecer aqui é mais ampla, né, para o novo conjunto numérico, e amplia, né, essas propriedades, mas não entra em contradição com o que já existia, tá? Que é essa ideia aqui esse espírito da matemática de construir um conjunto coerente, tá? Por isso que muitas vezes ele não se aplica no concreto, porque o nosso mundo é contraditório, muitas vezes, né? E a matemática tem essa pretensão de não ser contraditória.
filosofias à parte. Bom, por exemplo aqui, né, um exemplo dessa coisa que eu falei, aparecem propriedades novas que não entram em contradição com as que existem, com as que já existiam lá nos inteiros. Nos números inteiros, todo número não nulo ou é igual a 1 ou é maior que 1. Né? Que os números inteiros, o Caraça considera como inteiros, números 0, 1, 2, 3, etc. Né? A partir do 0. Então, se é maior do que 1, todo número ou é igual a 1 ou é maior que 1, se ele não for nulo. Então, se n não é nulo, a gente pode afirmar que a vezes n é maior ou igual a para qualquer a inteiro. Tá certo? Isso aí vale para os números inteiros. Mas no campo racional, esse campo que a gente está inventando agora, existem números menores do que 1 e não nulos. Né? Então, são todos os números P sobre Q quando P é menor que Q. Então, aqui agora vai acontecer de A vezes N ser menor do que A, para alguns números A. Então, compara aqui, olha. No caso dos inteiros, A vezes N é maior ou igual a A para todo A inteiro. No caso dos racionais, pode acontecer de A vezes N ser menor do que A. Esse é um exemplo de propriedade que isso aqui não está contradizendo a propriedade dos inteiros, ela está ampliando a propriedade dos inteiros. Tá? Porque agora a gente tem mais casos, né? Quando o n é maior do que 1, vale o que estava valendo antes para o inteiro, a vezes n é maior do que n. Quando o n é igual a 1, a vezes n é igual a a. E se é menor, se o n é menor do que 1, a vezes n é menor do que a. Tá? Então, é nesse sentido aqui que eu estou, né, um exemplo, uma ilustração dessa ideia de que as novas propriedades ampliam, são mais amplas, mas não entram em contradição com as que já existiam. E aqui, lembrando, né, que eu estou fazendo uma citação literal o tempo todo do Bento de Jesus Caraça, Conceitos Fundamentais da Matemática, um livrinho que eu recomendo para todo mundo ter, tá? É vendido em sebos, é um clássico aí da literatura matemática, é importante ter. E lembrando mais uma vez, né, que a gente está aqui falando de uma matemática construída por um determinado grupo cultural, nos apoiando lá na Mariana Ferreira, no artigo que a gente discutiu na semana passada, né? Então, turma, é isso. Você está ansiosa para quê, Vivian? Eu perdi aqui a observação. Que você disse que nós teremos que visitar nossas formas de ensino para as crianças, for kids, né? Porque aqui é para adultos. Exatamente. Nos próximos dias você falou que vai ter algo voltado para isso também. E aí eu quero logo a palestra da professora do CT. Isso, seria hoje. Esse aí ela teve uns contratempos. Ela pediu para passar pro dia 2. Tá, mas ela também tá doida porque ela tá com algumas ideias aqui. Ela quer colocar essas ideias em discussão conosco. Vai ser muito bacana. Eu acredito que vai ser assim. Alguma dúvida, alguma questão? Como é que ficou aí para vocês? Professora. Oi. Só uma observação que eu não sei se eu entendi certo. Ao longo da aula, então, eu pude perceber que o Bento Jesus Caraça, então ele usa muito o argumento histórico, filosófico para pensar no desenvolvimento da matemática a partir desses contextos do que aquela forma mais tradicional da sequência lógica, né? Do encadeamento tradicional da composição dos números, seria isso? Quem poderia entender? Isso, ele ele se baseia na construção histórica, né? Ou a gente pode dizer, né, no que chegou para a gente como essa construção histórica, né?
Ok, obrigado. Obrigada a você. Gente, eu vou testar de novo o meu fone aqui com vocês, tá? Vamos ver se... Porque eu fiquei preocupada, ele era tão bom. Por que ele tá assim agora? Enquanto isso, vocês vão pensando. Não, Jussara, não dá para ver. Tenta rodar ele na entrada, quem sabe? Vocês conseguem me ouvir agora? Sim. Sim. Ah, deu certo! Ah, é só eu não apertar tanto o fone para dentro do computador. Deixar um pouquinho. Ai, que alívio, ele era tão bom. Porque eu tenho dificuldade para ouvir você sem ele, entendeu? Porque é do som ambiente. Ai, já fiquei feliz, tá bom. Pronto, agora vocês podem fazer perguntas que eu escuto. Jonathan, ia falar? Eu estava pensando em tudo que a gente falou aqui. Eu achei muito interessante essa abordagem, né, do nascimento e da construção dos campos numéricos baseado na necessidade da medição, né, de contar, de medir. É aquilo que a professora falou, a gente nasce com a coisa concreta e depois vai abstraindo isso aí, né, vai evoluindo nesse termo aí. Uhum. A Bárbara, você colocou uma pergunta aqui no chat, né, Bárbara? Eu tenho uma dúvida que não é da aula. Teve um exemplo de erro no livro que estamos usando de álgebra, que fala do algoritmo comum que é usado na resolução de equação. Que ele deve ser usado sempre para que os alunos não tenham dificuldade em equações maiores. Mas isso entra em conflito com o que vimos aqui. Aí, Bárbara, você consegue falar aí, Bárbara? Se não der, você pode pôr no Moodle depois lá no fórum, que tá o seu eu não sei qual que é o erro. Pra ouvir? Sim, Bárbara. Tá. É porque o que acontece? No livro, ele usou o exemplo, por exemplo, que da criança decompor, por exemplo, x mais 4 e decompor do outro lado um número mais 4, e aí com isso ela achar o valor do x. Só que isso fica quase impraticável quando se usa frações. E que aí, por isso, era melhor elas saberem o algoritmo, mesmo sendo um raciocínio correto, porque isso faz com que ela erre no futuro. Uhum, entendi. Mas aí, como a gente viu no artigo da Maria do Carmo Domide Mendonça, é importante a gente valorizar os outros algoritmos que as crianças trazem, né? Mas sempre deixando claro para elas, olha, esse algoritmo está correto, né? Funciona nesse caso, mas não funciona em outros. Né? E não dizer que ele está errado, por exemplo, e nem deixar claro isso, né? Que existem situações em que aquele algoritmo não é aplicável. Né? O fato de um algoritmo dar conta de todos os casos não significa que eu tenho que eliminar os outros. Significa só que a gente tem que deixar claro que aquele algoritmo não se aplica em todos os casos. Eu acho que... Beleza. É que no livro estava escrito mesmo assim, numa seção erros, tipo, comparado a erros de aritmética. Eu achei muito estranho. Bom, a gente tem que examinar o exemplo mesmo com cuidado, mas também tem aquela outra interpretação de erro, né, que eu estou trazendo aqui para você. Será que é erro ou é uma compreensão num outro contexto, com uma outra lógica? Né? Então, é analisar cada caso. Ok, Ingrid. Tá, gente? Então, Bárbara, talvez seja legal você contar mesmo esse exemplo para a gente lá no fórum, que aí a gente examina com mais cuidado.
Tá bom? Ok. Gente, vamos encerrando por aqui? Pode ser? Beleza. Aqui, Jussara, eu Pode tinha uma ser. pergunta, eu tenho, na verdade, uma pergunta, mas não é sobre a matéria nem a disciplina. Você pode conversar agora, depois da aula, ou... Eu tenho outra aula agora às 7. Eu queria dar um espaço não. entre aulas. Beleza. Tá? A gente Tranquilo. pode conversar depois, João. Tá, então tá bom. Ou se for da disciplina, você pode botar lá no fórum. Não. Beleza. Qualquer coisa, então, eu te mando... Você prefere que te manda por e-mail ou aqui pelo Teams? Pelo chat do Teams? Tá. Se for de interesse, isso eu acho que vale para todo mundo. Se for de interesse da disciplina, mais pessoas puderem tirar proveito da pergunta, João, coloca no fórum, no Moodle, tá? Agora, se for coisa só sua, você manda um e-mail, por favor. Tá, então beleza. Tá bom? Então, gente, valeu, muito obrigada. Eu vou colocar lá no fórum depois esse arquivo, tá? E fica sempre a dica para a sugestão de conseguir esse livro aí, que ele é bem bacana. Valeu, Obrigado. gente. Beleza. Obrigada. Até mais, Sara. Até mais, gente. Obrigada. Ó, fiquem de olho lá no fórum, lá no Moodle, tá? Um abraço para vocês. Abraço. Abraço, tchau, tchau.